Opa, fala pessoal, tranquilo, tudo na paz. Estamos aqui para a segunda aula sobre estrutura geológica, né? Estrutura geológica da Terra. E nessa aula nós vamos falar sobre as teorias, a teoria da tectônica global, a teoria da deriva continental. Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos internos da Terra, sobre o tectonismo, né? E o vulcanismo. Beleza? Então, pessoal, essa aula é um pouquinho mais compridinha do que a primeira, mas é bem facinho da gente entender também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com as teorias. Olha só, pessoal, durante um determinado período da nossa história, né, lá no século XVI, alguns cartógrafos já notavam, olha aqui no mapa, olha, que essa costa leste da América do Sul se encaixava perfeitamente na costa oeste da África. Então já começou a observar aí que havia algo que era muito interessante dentro do contexto mundial. E esse algo interessante gerou a primeira grande teoria, a teoria da deriva continental, que foi proposto pelo meteorologista e também geógrafo alemão Alfred Wegener. Pois é, no começo do século XX, ele propôs uma teoria que dizia que a Terra, num período geológico da história, esteve toda unida num grande continente que recebia o nome de Pangeia. E todos os oceanos e mares estavam juntos, né? Recebeu o nome de Mar de Tétis ou de Pantalasa, que quer dizer todo o mar. Essa divisão começou há cerca de 225 milhões de anos, aproximadamente, né? E teve a primeira divisão, que foi a Laurásia e a Gondwana, onde foi 2 megas continentes. E depois, pessoal, foi chegando até os dias de hoje, ok? Essa teoria foi evoluindo para a teoria da tectônica de placas, né? O Wegener ele não conseguiu muita credibilidade, não conseguiu ir para frente, mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, os estudos sobre a estrutura geológica da Terra foi evoluindo. E um americano, o professor Harris Hess, né, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, elaborou a teoria da tectônica de placas, ou seja, a teoria de que o mundo todo ele é formado como um grande quebra-cabeça, né? Ou seja, grandes placas tectônicas. Ele conseguiu essa teoria se baseando em evidências sobre a movimentação dos continentes por meio do estudo dos oceanos, né? Tinham as fossas continentais. Esse estudo, pessoal, indicava que o mundo teria pelo menos 6 grandes placas tectônicas. Em alguns materiais eles colocam 12 placas tectônicas, né? E outras menores que se deslocam sob a astenosfera, ou seja, pessoal, ela fica nadando por sobre o magma, fazendo uma espécie de deriva, fazendo que os continentes fiquem à deriva. Nessa imagem aqui a gente consegue ver as grandes placas tectônicas, a norte-americana, a sul-americana, a placa de Násica, a placa do Pacífico, a placa africana, a placa eurasiana, né, a placa arábica, a placa das Filipinas, a placa indiana, a placa da Antártica, das Caraíbas, de Cocos e assim por diante, né? Uma coisa interessante sobre essas placas tectônicas é que elas estão se movimentando. E com base nesses movimentos, que podem ser tanto divergentes, quanto convergentes, quanto transformantes, não é verdade? Esses movimentos, pessoal, eles podem transformar o relevo como nós conhecemos, né? Vocês se recordam das aulas de geografia lá do primário, né? O relevo é o quê? Aquelas ondulações na superfície. E para que haja ondulações na superfície, né, hoje nós sabemos que é preciso que as placas tectônicas venham a se mover. E aqui nas imagens nós temos os movimentos. Convergente, quando há o encontro entre as placas tectônicas. Transformante é quando elas se deslocam em sentido oposto. E divergente é quando elas se afastam, né, e podem gerar falhas ou fissuras. Então as placas elas podem ser mais plásticas, ter uma elasticidade maior que pode gerar as montanhas, ou ser muito rígidas e acabar gerando fraturas, né? Ou falhas, né? Como a gente consegue
dizer, né? Vamos falar um pouquinho dos agentes internos e um em especial, que é o vulcanismo. O vulcanismo, pessoal, é quando o magma chega até a superfície. Então, quando isso acontece, nós dizemos que esse processo, né, recebe o nome de vulcanismo. Isso acontece por conta das correntes de convecção e também por conta da variação na pressão entre as camadas internas da Terra. Esse fenômeno, pessoal, provoca o extravasamento do magma, ou seja, faz com que ele chegue até a superfície por meio de uma fenda ou por meio de uma fratura, né? Tem aqui o cone, né? E o magma ele pode ser expelido pelo cone ou pelas chaminés laterais, mas não é só o magma que sai não, tá? Sai também cinza, sai vestígios, né? E também, pessoal, o vulcanismo ele pode gerar outras atividades, como a formação de geysers ou de geysers e também as fontes termais. Tem vários lados para se enxergar os vulcões. O lado negativo dos vulcões é que eles são responsáveis por inúmeras tragédias, por muita destruição, leva o deslocamento da população de um lugar para o outro, né? Acaba prejudicando a vida econômica, acaba prejudicando a infraestrutura local, mata muitas pessoas. O lado positivo, que também hoje em dia, né, gera energia elétrica, é energia geotérmica. O solo dos vulcões eles são muito férteis, principalmente quando há o depósito de cinzas vulcânicas, que são carregadas de minerais essenciais para o solo. Há também a atração de muitos fluxos turísticos. Muitas pessoas gostam de viajar para essa região dos vulcões para poder conhecer, né? Pelo atrativo, é muito bonito para ver essa região, né? E sem falar que os estudos dos vulcões acrescentam muita informação sobre a estrutura da Terra, sobre o interior da Terra. Pessoal, isso aqui é o Anel de Fogo do Pacífico ou o Círculo de Fogo do Pacífico. Para vocês observarem, né, próximo a essa grande placa tectônica aqui, nós temos praticamente, né, quase todos os vulcões em atividades do mundo. 95% de todos os vulcões ativos do mundo estão, né, às margens do Oceano Pacífico, onde fica uma grande placa tectônica, né, que é a placa asiática. Vamos falar um pouquinho sobre os abalos sísmicos, pessoal? Pois é, os abalos sísmicos são os tremores da superfície. E eles podem ocorrer de várias formas, ou pelo choque entre as placas tectônicas, ou por acomodação de rochas no interior das placas tectônicas. É uma das maiores manifestações da natureza e geralmente causa grande destruição e grande impacto. Esses tremores são registrados por sismógrafos e tem duas escalas que medem essa intensidade. A escala de Richter, que é a mais comum, que aparece nos noticiários, e a escala de Mercalli. Pessoal, nessa imagem a gente consegue perceber um pouco como funcionam esses tremores. Quando há o choque entre as placas tectônicas, o ponto onde ocorre, né, o choque é chamado de hipocentro, não é verdade? E a região na superfície onde essas ondas são mais intensas é chamada de epicentro, né? Normalmente o epicentro é aquela região ali mais forte, é onde ocorrem as maiores destruições, né? Os problemas mais graves. Hoje em dia nós temos muitos países pelo mundo que fazem uso da engenharia antissísmica. Vou dar um destaque aí para o Japão e para os Estados Unidos. Essa engenharia, pessoal, que é a base da construção civil, né, conseguem reduzir o impacto e, como consequência disso, né, diminui a destruição e também o risco de morte. Né? E não é só isso. Esses países onde tem terremotos constantes também têm equipes de profissionais muito bem treinadas para ajudar a população em caso de terremotos, né? E as informações que são passadas pelos meios de comunicação e também nas escolas e universidades. Quando tem esses tremores e quando eles são muito fortes no meio dos mares e dos oceanos, corre o risco de formação de ondas gigantes. Essas ondas gigantes são chamadas de tsunamis. É muito comum próximo a encostas de placas tectônicas,
como na Indonésia, no Japão, por exemplo. Não é verdade? Só relembrando um pouquinho sobre os movimentos orogênicos ou orogenéticos, na verdade, esses movimentos são movimentos horizontais da crosta terrestre. Eles podem ser convergentes ou destrutivos, ou seja, quando há o choque direto entre as placas tectônicas, né? Divergentes ou construtivos é quando há a separação das placas tectônicas, o magma ele vem à superfície e acaba se solidificando. Ele pode ser também transformante ou conservativo. É nesse transformante, pessoal, que às vezes ocorrem os abalos sísmicos. É mais comum os abalos sísmicos nesse tipo de movimento. Há ainda, pessoal, os movimentos epirogênicos ou epirogenéticos, não é verdade? Geralmente acontece no meio das placas tectônicas e é o deslocamento vertical, ou seja, ou sorgimento ou rebaixamento da litosfera. Esses movimentos geralmente são longos e de longa duração, bastante lento e de longa duração. Ele é responsável diretamente pela formação do relevo naquelas regiões onde a estrutura geológica é mais dura, como as bacias sedimentares e os escudos cristalinos, né? Coloquei um exemplo aqui, né, que é o acúmulo de gelo lá na região da Escandinávia, né, que fez com que o relevo aumentasse, tivesse um sorgimento do relevo, né? Esse movimento epirogenético, ele pode receber o nome de Graben, né, quando é um rebaixamento, ou de Horst, quando é um soerguimento. Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim da nossa segunda parte, né? Espero que vocês tenham entendido, né? E daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouco sobre a estrutura geológica da Terra e vamos falar também na próxima aula sobre os tipos de rochas. Valeu e até a próxima!